a qualquer hora do dia que assistam. Né? E esclarecendo que hoje daremos início à continuidade do estudo sobre Deus e o sentido da existência. Foi um texto que nós distribuímos com as pessoas de quem eu tenho e-mail, distribuí por e-mail, e de quem eu não tenho e-mail, distribuí por WhatsApp, se tiver também o WhatsApp. Né? E estou vendo aqui que o texto está carente de muitos toques, mas a exposição é para suprir essas necessidades mesmo. Né? Então, nós tínhamos feito, no domingo passado, algumas considerações preliminares, lembrando que quando o título diz o sentido da existência, e a palavra sentido pode remeter aos órgãos sensoriais, né? O sentido da visão, da audição, do tato, do olfato, mas não é isso que nós estamos falando aqui. Né? Aqui nós estamos tratando do sentido que se relaciona com o significado das coisas, porque o sentido tem a ver com a razão e o propósito dos fatos e dos atos, né? Chamando de fato aquilo que tem existência objetiva, e chamando de ato aquilo que é uma conduta de alguém. E por que o significado tem a ver com razão e propósito? Porque qual é o sentido de alguma coisa se expressa ou se esclarece na razão daquela conduta ou daquela existência, daquele fato. Né? E o propósito também. Então, propósito e razão remetendo à origem do fato ou do ato, e o propósito remetendo à finalidade do fato do ato, esse é o conjunto de Então, deixe-me aumentar o som aqui um pouco. Então, continuemos. Vimos também que o sentido das coisas guarda relação com os fatos, com os valores que estão impregnando aquela coisa, e isso pode implicar numa normatividade. E aí dávamos um exemplo com o direito. Dizemos, olha, tem a teoria tridimensional do direito, que é muito bem expressa pelo Miguel Reale, numa obra que tem esse nome, Teoria Tridimensional do Direito, em que ele diz que direito é fato, é valor e é norma. E dizíamos que estávamos falando de valor moral, não estávamos falando de valor econômico, porque alguém já confundiu isso uma vez. Bem, assim também é toda a normatividade social e moral. Então, toda moralidade tem relação com algum fato e tem relação com algum valor moral. E isso implica em alguma norma. E estamos falando isso porque, quando falamos de Deus na perspectiva da apologética cristã, estamos falando, de fato, da dimensão histórica do cristianismo, porque Jesus e Moisés e Paulo são personagens históricos, não significando isso que saem das páginas de um tratado de história, né? Mas significando que não são criação fictícia, são pessoas de carne e osso, que tiveram uma existência em algum momento, portanto, são históricos. Né? E isso é fato. Então, o cristianismo tem fato, tem valor, porque existe uma moral cristã, e tem uma normatividade que é fruto dessa moralidade cristã. Além de ser uma doutrina de salvação, uma doutrina soteriológica, que é o que lá realmente é. Essas outras coisas apenas formam um conjunto que dá base a essa doutrina. Mas é uma doutrina de salvação e é uma forma de relação com Deus através do Messias, do ungido, do representante, do Cristo. Então,
Dizíamos que fato, valor e norma está presente em muitas coisas, demos o exemplo do direito, mas tem um sociólogo ateu, que já tinha, porque já morreu, que escreveu uma obra, Sociologia da Religião, que dizia que o fenômeno religioso tem três coisas. Tem transcendência, tem totalidade e tem radicalidade. E lembrávamos que nós nos transcendemos quando vamos além da nossa finitude, das nossas limitações. Temos que ir além do eu. E totalidade. Por que totalidade? Porque nós precisamos, para nos orientar, não apenas nos orientar fisicamente, espacialmente, mas nos orientar cognitivamente, orientar o nosso pensar. Nós precisamos de um todo da nossa visão de mundo. Esse todo, alguém também já chamou de ordenamento cognitivo. Você tem uma forma de organizar, uma organização ou uma ordem das suas referências do mundo, do seu conhecimento do mundo, do seu conhecimento de você mesmo e do outro, e da sua relação com o outro, com o não-eu. Então, isso é um ordenamento cognitivo. E o fenômeno religioso tem isso. Tem um ordenamento cognitivo, porque tem uma totalidade. E vamos nos debruçar sobre a totalidade. Tem transcendência e tem radicalidade. Não confundir com radicalismo. Radicalidade é aquilo que remete à raiz das coisas. Vamos tratar disso daqui a pouco. Então, o cristianismo tem um sentido, tem um valor e tem um propósito. É a conclusão dessas considerações preliminares que nós vimos, e é o título de mais um apartado do texto. Então, o cristianismo é uma forma de relação pessoal com Deus, como dizíamos há pouco, através de Cristo, mas também tem uma forma de expressão, né? Tem uma forma de se expressar como culto ao Criador, né? E é uma maneira de viver de acordo com uma normatividade contida nos valores cristãos. E responde por que totalidade? Responde às perguntas universais e básicas. E perguntas são essas de que tratam as religiões do livro, que tem resposta para isso. O judaísmo, o cristianismo, o islã, o hinduísmo e o budismo são as 5 religiões do livro. Considerando que o confucionismo e o shintoísmo não sejam propriamente religiões, mas filosofias, né? Então, seriam 5 as religiões propriamente ditas. Fora disso, a gente tem magia. Já falamos sobre isso em outros textos, sobre o que seja magia, o que seja religião e a diferença. E o cristianismo, tendo totalidade, radicalidade e transcendência, ele nos permite superar uma situação de vazio, que em filosofia tem o nome de niilismo. Nihil quer dizer nada. Então, o niilismo seria uma espécie de, vamos botar aqui entre aspas, e criar uma neologia aqui na hora, de nadismo. Né? A filosofia que diz que não existe sentido para nada, não existe bem, nem existe mal. Tudo isso é criação da gente, é criação nossa. E o nome disso é solipsismo, que nenhum pensador jamais acatou inteiramente o solipsismo. Alguém já quis dizer que o René Descartes era solipsista, porque ele diz, penso, logo existo. Mas ele não estava com isso reduzindo o mundo ou a realidade ao pensamento dele. Ele estava procurando uma maneira de fundamentar a consciência da própria existência. Como é que eu sei que eu existo? Eu sei que eu existo porque eu estou pensando. Se eu não existisse, eu não podia pensar. Foi isso que ele quis dizer. Ele não quis dizer que só existia o pensamento dele. Então, ele não era solipsista. Né? Ou, pelo menos, não era inteiramente solipsista. E alguém achar que, com isso, ele estava reduzindo ou restringindo a possibilidade do conhecimento
a uma reflexão inicial sobre a própria existência. Bom, então, não é só o problema de solipsismo, de quem se coloca fora do fenômeno religioso. Ainda nem estou falando especificamente do cristianismo, mas do fenômeno religioso em geral. Que, para ficar fora da transcendência, só quem fica fora da transcendência fica apenas com o próprio eu. Não vai além de si mesmo. Então, se tem uma finalidade na vida, essa finalidade se encerra na própria pessoa. É aquela pessoa que diz: o sentido da vida é o meu prazer. O sentido da vida é a minha felicidade. O sentido da vida é a realização dos meus sonhos. É minha, é meu, é minha, é meu. Então, a finalidade de mim sou eu mesmo. Isso tem uma palavra em filosofia, né, na linguagem técnica de filosofia, se chama isso uma atitude auto, quer dizer próprio, télica, autotélica, telos, que quer dizer fim, ou finalidade. Então, a finalidade é a própria pessoa, é autotélica. Isso também leva ao niilismo, porque acaba levando ao solipsismo, acaba levando ao isolamento de tudo, ou acaba reduzindo tudo a nada. Não existem valores, não existe o bem, não existe o mal, não existe finalidade para a vida, não existe sentido para a existência, tudo sou eu que faço. Né? E, ao mesmo tempo, isso também é uma atitude arrogante. Quem diz: eu decido, eu defino o que é certo, o que é errado, o que é o bem, o que é o mal, qual é o sentido das coisas, qual é a finalidade das coisas, que tem a ver com uma certa linhagem do existencialismo. Né? Tem uma frase do Sartre que ele diz que se você vai no carro, numa chuva pesada, e vê um pedestre sem abrigo, você decide que não existe o bem nem o mal, é apenas uma decisão sua, oferecer uma carona ou atropelar o pedestre. Né? Porque é a própria pessoa que define o bem e o mal. Isso é um tipo de arbitrariedade, né? Ou a arbitrariedade absoluta. Depois ele defende determinados valores, mas por escolha pessoal. Arbitrariamente ele escolheu o que ele acha que é o bem. Né? A igualdade na sociedade, o fim das desigualdades, da discriminação de certas minorias. Então, ele resolveu que isso é o bem. Como ele poderia resolver que isso era o mal? Né? Então, mas, na vida, nós podemos observar algumas realidades. Todas as coisas se transcendem para ter um lugar na realidade. Essas mesmas pessoas que negam um sentido natural para as coisas, elas defendem, por exemplo, a preservação das diferentes espécies biológicas. Sabe, você não pode matar uma onça, porque a onça existe para limitar a proliferação de certas espécies, porque ela é predadora. Se você tirar a onça, vai se multiplicar uma porção de espécies que vai virar praga. Ah, porque nos Estados Unidos tinham acabado com o lobo, os caribus e outras espécies estavam se multiplicando muito, desertificando certas áreas. Então, reintroduziram lobos em determinados lugares. Então, o lobo não existe para ele. Então, o lobo existe para manter o equilíbrio ecológico. Né? Eu repito muitas vezes o exemplo da borboleta. Que a borboleta vive mais tempo como ovo, como lagarta, quando ela come muito, como casulo e, finalmente, como borboleta, que é a fase madura das várias etapas das metamorfoses da borboleta. Na fase madura, que é a fase principal da borboleta, ela vive um tempo menor do que viveu como ovo
ou como casulo. Não sei se vive um tempo menor que viveu como lagarta. E durante esse tempo que ela vive como borboleta, ela nem come, nem faz nada, ela só faz duas coisas. Ela se acasala e põe ovos. Isso é transcendência. Porque quando ela se acasala, ela é para o outro. E quando ela põe ovos, ela é para preservar a espécie, para perpetuar a espécie com a reprodução. Isso é transcendência. Um ser que não se reproduz, não se acasala, não tem transcendência biológica. O ser humano está querendo fugir dessas espécies de transcendência. Ainda hoje eu vi uma matéria aí de um artigo pretensamente científico, dizendo que ser pai faz mal ao coração. Então, a espécie não deve se reproduzir. Né? Tem gente que acha que isso é para destruir a criação do Criador, mas não vou tratar disso agora. O que nós vemos aqui é uma negação da transcendência. Bom, mas a transcendência não é só biológica. Existe a transcendência dos significados simbólicos, que nós poderíamos chamar de transcendência espiritual. Né? Quem não vai além de si mesmo se condena a perseguir objetivos que que retornam a ela mesma, numa lógica circular. Fulano pensa que se transcende no prazer, mas isso não é transcendência, porque é o prazer dele mesmo. Fulano pensa que se transcende na felicidade, mas isso não é transcendência, porque a felicidade que ele está procurando é a felicidade dele mesmo. Então, novamente, está se encaminhando para o deserto. Vai para o niilismo, e o niilismo é um deserto de valores e deserto de significados, deserto de sentido para a existência. Né? Tanto do niilismo como das posturas autotélicas. Bom, vimos o exemplo da borboleta e vimos que a vida, em geral, tem finalidade, tem transcendência, totalidade. E vimos que, fora de um significado natural, aqueles, como eu dizia há pouco do Sartre e de alguns tipos de existencialismo, aqueles que negam a existência de significados naturais ou de propósitos naturais, como existe o propósito biológico de reprodução, como existe o propósito biológico de preservação da própria existência, como a gente vê em quem está se afogando. Então, quem nega isso vai para o deserto e termina admitindo que não resta nada. Né? E isso só tem uma solução, que termina não solucionando nada. Quer dizer que os valores e a normatividade é fruto de convenção, já que não temos uma referência natural, ou divina, ou do cosmos, porque a referência natural, em direito se fala em direito natural, que para alguns é natural porque decorre de uma razão cósmica, como o iluminismo, a Revolução Francesa queria. Né? O iluminismo da Revolução Francesa tirou a imagem de Jesus da Catedral de Notre-Dame e botou a imagem de uma deusa grega da razão, Atena, que era uma espécie de padroeira de Atenas, que era a deusa da razão, da caça, da guerra, de uma opção de coisas. Então, eles estavam procurando uma razão cósmica. Não é que eles acreditassem na Atena como uma deusa viva. Eles tomavam ela como uma referência simbólica de uma razão cósmica. O que é uma razão cósmica? É uma razão que não é uma pessoa e que não se comunica, não se revela. E que rege o cosmos. E as pessoas chamam isso de deísmo, com D de dado. Né? Diferente do teísmo dos cristãos, dos judeus, dos islâmicos, que tem uma divindade que se revela e que é pessoal. É um Deus que é infinito, mas é pessoal. E se revela, se comunica conosco e interfere na realidade. Então,
A falta dessas duas fontes, uma do deísmo, que aí tem o certo e errado, porque a razão cósmica diz o que é errado, o que é certo e o que é errado. E na ausência de Deus, que é um Deus pessoal, é uma razão cósmica que, ao mesmo tempo, não é cósmica, porque criou o cosmos, e é pessoal, e que dá o sentido para tudo, e dá as finalidades, e o significado. Então, tem totalidade. E é a causa primeira de tudo. Primeira e última, porque depois não tem outra. Então, aí você tem radicalidade, totalidade e transcendência. E aí a normatividade que deriva daí não é arbitrária. A normatividade cósmica também não é arbitrária. Não é resultado da vontade de uma autoridade, ou de um tirano, ou de uma assembleia, ou de uma convenção da sociedade, como queriam os contratualistas. Rousseau era contratualista, porque tinha pescado o contratualismo do Hobbes e do Locke. Né? Então, o que era o contratualismo? Era dizer, bem, a sociedade tem que ter normas. A convivência civilizada tem que ter normas. Se você não acredita numa normatividade de uma razão cósmica, nem de uma revelação divina, então você diz, nós mesmos vamos fazer isso. E aí, de novo, tem uma bifurcação dessa visão que é antropocêntrica, porque é construída porque o homem está no centro, como queriam os sofistas, aqueles que negavam a razão, lá no período clássico, já próximo do período decadente da civilização grega. Eles diziam que só existe a retórica, não existe uma razão. E fora da retórica e da razão só existe a vontade do homem. E eles chegaram a dizer que o homem é a medida de todas as coisas. Se o homem é a medida de todas as coisas, esse discurso é explicitamente antropocêntrico. E aí, houve uma recaída disso numa certa vertente da modernidade, que negou a razão cósmica dos iluministas e negou a razão teocêntrica do cristianismo, que era, eu digo cristianismo porque estamos falando da produção intelectual na Europa, que tentava ser cristã ou se supunha cristã. Então, havendo essa recusa do teocentrismo e do cosmocentrismo, resta o antropocentrismo. E aí tem dois tipos de antropocentrismo. Tem aquele solipsista autotélico que diz que quem faz as minhas leis sou eu. Quando eu ensinei filosofia dos valores, que é uma filosofia moral, eu começava no primeiro dia de aula perguntando: quem é que define o bem e o mal? E eu ouvi muitas vezes de uma parcela expressiva das turmas que era a decisão de cada um. Estamos aí ouvindo uma declaração solipsista. Não, depende de cada um, que é o certo e o errado. Ah, professor, depende de cada um. E não é assim, nem quando se trata de juízo de fato, também chamado juízo de realidade, ou juízo de existência, nem quando se trata de juízo de valor. O juízo de realidade, porque é um dado objetivo. O engenheiro, quando vai construir um prédio, não pode fazer as vigas de sustentação conforme a vontade dele, ou conforme a vontade de cada engenheiro, porque o prédio pode cair. Né? Ou se for mais forte, mais espessa, uma dimensão maior do que o mínimo necessário, vai sair mais caro. Né? Isso é um fato objetivo. Então, aí não é a vontade de cada um. Ah, mas no campo dos valores, o bem, o que é o mal, o que é o belo e o feio, o que é o que seja certo e errado. Aí a vontade de cada um, isso seria arbitrariedade. Então também não pode ser isso. E aí
tem uma tentativa de solução dizendo que, não, é a vontade da maioria. O Rousseau falou em vontade geral, nunca explicou bem o que era essa vontade geral, né? Só disse que não era a vontade de todos. Assim como lá no Positivismo do Hans Kelsen, ele falou numa norma hipotética fundamental que nunca ficou muito claro que norma hipotética fundamental seria essa. Se seria a própria Constituição, que hipoteticamente seria fundamental, e por decisão da maioria passaria a ser uma norma fundamental, ou se ele quis se referir a alguma razão cósmica, ou até ao teocentrismo, né? Mas o fato é que, para se ter uma normatividade que não seja arbitrária, a gente precisa de um referencial que não dependa das nossas decisões. E isso vai impactar no sentido de liberdade, né? E o que é ser livre? Aí o Sócrates certamente diria que ser livre é estar em sintonia com a razão. Aquela razão cósmica em que a maioria dos gregos do período clássico acreditavam, né? Mas você sempre que busca uma concepção de liberdade, você chega num paradoxo. Porque esse livre estar em sintonia com a razão é o mesmo que dizer que ser livre é ser escravo da razão. E livre, ser livre é ser escravo, seja lá do que for, é um paradoxo, uma contradição. Paradoxo é uma contradição. Não combina bem com a razão, né? E aí você pode dizer que ser livre é estar em sintonia com a vontade geral de que falou Rousseau. E aí ser livre seria ser escravo da vontade geral, que, não sendo bem explicada, termina sendo a vontade da maioria, que ele disse que não era, mas termina sendo, né? E toda maioria é ocasional. Então, num determinado momento, a maioria dos representantes do povo faz uma lei, diz que uma coisa é crime, depois faz outra lei dizendo que não é mais crime. Ou faz uma lei dizendo que não é crime, depois faz outra lei dizendo que é crime. Por exemplo, você pode fazer uma lei dizendo, está na Constituição, que criticar a autoridade não é crime, é exercício da liberdade. E da liberdade adjetivada como democrática. Depois você pode fazer outra lei dizendo que é um atentado às instituições democráticas e, portanto, é crime. Então, a falta de um referencial incondicionado às circunstâncias das maiorias ocasionais ou dos detentores ocasionais do poder, a falta dessa estabilidade gera insegurança jurídica. E o que é pior, para as nossas reflexões, que não estamos aqui tratando de direito, mas gera uma insegurança cognitiva, com repercussão na paz espiritual, com repercussão no entendimento do mundo. As pessoas ficam desorientadas se elas já não sabem mais quais são as referências em que elas podem acreditar, o que elas devem seguir. Então, há uma necessidade lógica e uma necessidade para a formação de um ordenamento cognitivo, para você arrumar as ideias na sua cabeça. Há uma necessidade de uma ancoragem. Você tem que ter uma âncora num referencial incondicionado. E o dicionário do Ferrate Mora tem um grande verbete de mais de uma página, mas é só um pouco mais de uma página que vale por um livro, porque é muito denso, sobre o que seja o absoluto, ou o que seja a condição de absoluto, que nós podemos chamar de absolutidade. E ele diz que o absoluto é o que não se condiciona a nada, é o incondicionado, né? Quando alguém rejeitar o que você diz, alegando que o que você diz não é absoluto, se dê por feliz, porque ela está reconhecendo que não tem outro argumento contra. Afinal de contas, não existe nenhum saber que não venha da revelação divina que não seja condicionada a alguma coisa. Toda a ciência, quem se lembra aí do ensino fundamental, que no meu tempo era primário ou ginásio, tinha
tinham as condições normais de temperatura e pressão, CNTP. E sempre que se enunciava um postulado científico, dizia-se em condições normais de temperatura e pressão. Se você mudar a temperatura ou mudar a pressão do normal, aquilo já não vale. Portanto, aquilo não é absoluto. Então, não tem ciência absoluta, porque a ciência toda é baseada em condições normais de temperatura e pressão. Né? Se não toda, quase toda. Eu digo se não toda, porque para quem entende que ciência pode ter por objeto coisas abstratas, eu não sigo esse caminho, né? Eu sigo o caminho de uma escola filosófica chamada racionalismo crítico, que tem no Karl Popper o grande nome. Para ele, só é ciência o que tem objeto material. Mas para quem entende que ciência pode ter objeto abstrato, porque a matemática tem um objeto abstrato, e as pessoas querem que matemática seja ciência, algumas pessoas querem, outras acham que é uma linguagem, outros acham que é uma lógica formal, outros têm várias concepções. Eu acho que não seja ciência, mas tem matemática que se ofende. Né? Uma vez uma professora de matemática disse, não fale mal da minha matemática. Eu perguntei se ela tinha herdado ou tinha comprado a matemática, se era dela. E esclareci que não estava ofendendo, estava qualificando. Mas, para quem acha que o abstrato pode ser ciência, então pode ter coisas absolutas na ciência. Né? Puramente lógicas, nós comentávamos isso na outra live, que aqueles princípios lógicos que nós vimos no ensino fundamental, no primário, no ginásio, que dizia se A é maior do que B e B é maior do que C, então A também é maior do que C, isso é incondicionado. Isso não depende de condições normais de temperatura e pressão. A trigonometria também não depende. Né? A geometria também não depende. Porque trata de formas abstratas. Muito bem. Então, o que fica faltando é um referencial absoluto. Né? E essa totalidade, ancorada na estabilidade do absoluto, o cristianismo oferece. Não estou dizendo que é só o cristianismo, é claro que o judaísmo também, o islã também. Agora, a radicalidade e o absoluto também, de certo modo, são perseguidos no sentido de esforço para alcançá-los. Não é perseguir para maltratar, não. Perseguir no sentido de tentar alcançar, pela filosofia. E os filósofos gregos diziam que a palavra raiz remete a princípio, né? E remete à causa primeira, ou à razão, fundamento. Por isso, nós dizemos que radicalidade, aquilo que está na raiz, é um dos requisitos necessários ao ordenamento cognitivo. A se ter uma ordem, você ter a cabeça bem arrumada. Né? E isso só o fenômeno religioso oferece, porque a filosofia persegue isso, mas toda filosofia, no sentido de toda corrente filosófica, ou toda doutrina filosófica, tem algum impasse, tem algum que, na linguagem coloquial, nós explicávamos para os meninos no campus, toda filosofia chega num beco sem saída. E, em termos técnicos, na linguagem técnica de filosofia, se chama isso de aporia. Toda filosofia tem a sua aporia, tem o seu impasse. Quando é que ela chega no impasse? Quando ela tropeça na falta de radicalidade, de causa primeira. Porque sem o absoluto você não tem causa primeira. Porque você vai ser sempre a razão, uma razão que antecede aquela razão que você está alegando. Né? Então, não tem causa primeira, não tem radicalidade. Não tem absolutidade. Então, sempre há um impasse nas filosofias. E a ciência? Bem, a ciência não trata de metafísica.
Se não trata de metafísica, não diz o que as coisas são, não diz qual é a essência da coisa. Eu costumava explicar a essência metafísica das coisas. Eu pedia uma caneta de algum aluno na sala de aula e dizia: o que é isso aqui? Todo mundo sabia que era uma caneta. Eu dizia: bem, se a essência das coisas, na metafísica do Aristóteles, for a matéria, a forma, a origem e a finalidade, vamos ver essas quatro coisas nas canetas. Essa caneta aqui que eu tenho na mão tem uma carcaça, vamos dizer assim, metálica. Mas e se não for metálico? Tem umas que são de plástico, tem umas que são de madeira. Então, o tipo de matéria dessa caneta não é essência. E tem um carregador. É uma caneta esferográfica que tem um carregador, que é uma tinta dentro de um tubo plástico. E se acabar a tinta, deixa de ser caneta? Não. Uma caneta vazia continua sendo uma caneta. E a forma? É mais ou menos um cilindro com uma ponta cônica. E se não for assim? Tem umas que tem um galho, parece um galho, uma flor, não sei o que e tal. Deixa de ser uma caneta? Também não. Então, nem é a matéria, nem é a forma que define essa caneta. Bom, então seria a finalidade, a caneta serve para escrever. Mas meu neto aqui, há algum tempo, quando ele não sabia escrever, ele riscava. Se riscar à toa, deixa de ser caneta? Não deixa. E se pegar a caneta e usar como arma para espetar a barriga do outro, deixa de ser caneta? Não deixa de ser caneta. Então, a finalidade também não define a essência da caneta. E a origem? Se for fabricante A, ou B, ou C, também não. Então, a metafísica não tem uma definição, pelo menos não tem uma definição estável, não tem uma definição plena que vá à raiz das coisas, à raiz do ser. A raiz do ser caneta. Por isso mesmo, a metafísica é o campo do conhecimento relativo. Então, não atende aquelas três coisas que só o fenômeno religioso atende: totalidade, radicalidade e transcendência. Bom, se nem a ciência, e mais, a ciência não diz o que a coisa é, vamos exemplificar. Né? Você tem, por exemplo, a segunda lei de Newton, que diz que força é igual à massa de um corpo vezes ou multiplicada pela aceleração imprimida nesse corpo. Então, ela está dizendo o que é que a força faz. Ela imprime uma velocidade a um corpo, a uma massa. Para usar uma linguagem física, massa em vez de corpo. Então, essa é a relação da força com a massa. Mas e o que é a força? Eu andei procurando aí no livro de física e eu encontrei num livro velho de física, bem antigo, feito para o científico, que hoje é ensino médio, já foi segundo grau, que dizia simplesmente que fosse um conceito primitivo. O que não está dizendo o que é. Outros livros que eu andei folheando não chegam nem a mencionar o que seja força. É como se não existisse essa pergunta. Porque para a física não existe essa pergunta. Porque ela não quer saber o que as coisas são. Nenhuma ciência quer saber o que as coisas são. A ciência só quer saber como as coisas se relacionam, como os objetos se relacionam. Quando processaram Galileu, uma das acusações é que ele falava numa gravidade e não dizia o que era. Só dizia que a gravidade era um corpo atraindo o outro. Mas não dizia o que era nem por quê. E ele disse: eu não trato de metafísica. Eu não trato do que as coisas são. Eu trato das relações entre os objetos. E isso é ciência moderna. Você pode até encontrar numa concepção de ciência que não é a que usamos hoje, que na verdade era a filosofia, lá no período clássico da Grécia. Estudos, por exemplo, do Aristóteles sobre o que as coisas são, sobre a metafísica. Mas isso não é ciência no sentido imprimido para essa palavra a partir da Revolução Científica do século XVII. Então, a ciência não tem totalidade, ela só trata da relação. Nem tem radicalidade, porque ela não diz por quê. Né? E pode até dizer, mas
superficialmente. Diz num primeiro momento. A tal história da maçã caindo na cabeça do Newton, né? A lenda. Mas dizem que ele não caiu na cabeça dele, mas dizem que ele teria visto uma maçã caindo, e ficou pensando, pensando, e começou o estudo sobre gravidade. Então, diz, a maçã caiu porque a Terra atraiu. Aparentemente está dizendo por quê. Mas só aparentemente. Mas não vai a causa primeira, só responde a causa imediata. Mas e por que que a Terra atrai os corpos? Aí um físico diria, não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Não, assim, não quer saber por que que a Terra atrai. Pode até ter ainda uma resposta que alguma configuração entre os componentes das moléculas ou dos átomos geram forças de atração e repulsão. Porque existem as 4 forças básicas, né? A gravidade, a força eletromagnética, as forças internas do núcleo do átomo e tal. Mas não diz por que que essas forças existem. Diz que elas existem, né? Então, você pode até dizer que uma substância, uma molécula se combina, um átomo se combina com outro para formar uma molécula, porque tem uma atração elétrica, e aí você tem uma ligação iônica. Muito bem, mas por que que existe essa atração? Por que que o polo negativo atrai o polo positivo? Também não tem resposta, né? Nem quer saber, né? Então, fora do fenômeno religioso, o que resta é o niilismo, né? Ou o solipsismo. E, e o que é o cristianismo? Se não estamos no campo da ciência, mas no campo da apologética teológica, estávamos falando que a ciência não diz o que são as coisas e o cristianismo diz, então comecemos a perguntar o que é o cristianismo. E vamos ver o que Paulo diz numa carta aos Gálatas, né? Para afastar o solipsismo, não que ele tenha dito com essa finalidade na ocasião que escreveu aos Gálatas, mas que também se aplica a essa finalidade. Podemos fazer não uma interpretação, mas uma aplicação, né? Então, Paulo diz na carta aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, já estou crucificado em Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aqui ele está falando de transcendência. Olha, já estou crucificado. Vivo, não mais eu. Então, é uma existência para o outro. Uma existência para o que está além de si. É uma existência para Cristo, né? Ou para, através de Cristo, chegar ao Criador, chegar a Deus, né? Então, temos também, em João 3,16, uma outra relação entre o cristianismo e a transcendência. Porque em João 3,16 tem uma menção à eternidade. É um versículo bíblico que todo crente conhece, que diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Olha, se não vai perecer, já estamos superando a finitude, portanto, já estamos nos transcendendo. Não pereça, mas tenha vida eterna, né? E a eternidade, aí prometida, é o máximo da transcendência. E a eternidade é uma totalidade existencial, que até deixa de ser existência num certo sentido filosófico, porque se existência é realidade no transcurso do tempo, e se alguém sai da realidade, do tempo, do espaço-tempo e vai para a eternidade, então não tem existência, passa apenas a ser. Não ser como verbo de ligação, mas ser no sentido de
constituir uma realidade manifesta. Ser no sentido de que é uma realidade. Né? E como não está no túnel do tempo, vamos dizer assim, no espaço-tempo, então não chega a ser uma existência. É uma realidade. Então, isso é transcendência. Bom, e vimos ainda que o cristianismo, nas relações sociais, ele tem uma moralidade, porque o cristianismo trata das relações verticais, que são as relações entre Deus e os homens, e trata também das relações horizontais, que são as relações entre os homens. Quando Cristo resumiu toda a normatividade do cristianismo, que as pessoas gostam de chamar de lei, né? Ele disse que eram só duas leis. Porque todas aquelas outras leis, inclusive as inúmeras leis rituais do judaísmo, cabiam em duas, que é amar a Deus, portanto, está resolvida a relação vertical, e amar ao próximo, ou seja, está resolvida a relação horizontal. E amor aí é uma sugestão, aponta a uma indicação da transcendência. Porque quem ama se transcende, a não ser que ame só o próprio umbigo, né? Quem ame apenas a si mesmo. Mas quem ama a algo ou alguém se transcende, porque está se voltando, está se relacionando afetivamente com o não-eu. Né? E nós temos, ainda na pequena, grande carta às igrejas da região da Galácia, né? A carta de Paulo aos Gálatas, já perto do fim, porque é uma carta e um livro pequeno, qualquer rolo era livro na antiguidade, né? Qualquer rolo de papiro ou de pergaminho era um livro. Então, lá em Gálatas 5, versos 14 e 15, nós lemos: porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais uns aos outros. Agora ele está falando de relações horizontais. Ele está falando de transcendência. Né? Então ele está dizendo, a vida civilizada não pode desprezar a orientação citada agora há pouco. Né? A orientação retrocitada, dada aos Gálatas. Então vimos que Deus é uma necessidade lógica, além de ser uma necessidade moral, uma necessidade para as relações sociais e uma necessidade psicológica. Né? Então, vimos que o sentido das coisas compreende o significado que leva aos valores éticos, que orienta propósitos. Porque quando a gente segue determinados valores, ou quando a gente toma decisões, nós somos orientados por valores, ou desorientados pela falta deles. Né? Então, negar um sentido natural, vale repetir, para as coisas, nos deixa sem referência valorativa. E se não temos referências, temos só a volição, a própria vontade, o capricho e, portanto, a arbitrariedade. Ou estaremos sujeitos à vontade ocasional do outro, ocasional, variável e também arbitrária. E o outro pode ser uma pessoa, dominador, um tirano, um régulo, ou pode ser uma coletividade. Thomas Hobbes não fazia diferença se o governo era de um só, um governo monocrático, ou se era de uma assembleia. Para ele, ambos os casos eram poder. Né? Bom, vimos ainda que o autor que nós consultamos muito para isso aqui é William Lane Craig. William Craig, que nasceu em 1949, ainda está vivo, na obra Apologia Contemporânea. E ele cita vários autores de grande prestígio, que eram ateus, e admitiam que
o ateísmo leva ao vazio. Então, ele cita, por exemplo, Nietzsche, que teria dito, abre aspas, o fim do cristianismo significa o advento do niilismo. Nihil é nada. Né? O niilismo é a negação de tudo. Então, o cristianismo significa, o fim do cristianismo significa o advento do niilismo. Também ele cita Bertrand Russell. Bertrand Russell. Nietzsche era um filósofo do século XIX, que era filósofo e era um grande estudioso da cultura helênica. Né? Agora, a despeito da vida sem Deus, cita também Bertrand Russell. Bertrand Russell era um matemático e filósofo do século XX, que disse, abre aspas, devemos construir nossa vida sobre o firme fundamento do desespero incessante. Ele dizia, desespero no sentido de que não tínhamos uma fonte que nos orientasse. Eu preferiria chamar desesperança, ou falta de orientação. E ele dizia que devemos construir nossa vida considerando essa falta. Porque se você estiver no lugar e não tiver uma bússola, você precisa escolher um caminho, por vontade própria. Então você está desesperado, porque está no mato sem cachorro, não tem uma bússola, então você escolhe um caminho arbitrariamente. O que é desespero, num certo sentido mesmo. Né? E ele cita também o filósofo, esses já morreram. Né? O Bertrand Russell morreu em 1970. Mas ele cita um atual, que está fazendo propaganda do ateísmo atualmente, o Richard Dawkins. Dawkins, que nasceu em 41 e está vivo ainda, diz, no fundo, abre aspas, no fundo não há projeto, nem propósito, nem mal, nem bem, nada a não ser a indiferença sem sentido. Ele está confessando que foi dar com os costados no niilismo. Só que ele ficou meio desesperado, não sei se com medo do Islã que está batendo na porta, ele disse que não acredita em Deus, mas culturalmente é cristão. Culturalmente é cristão por causa da falta de sentido tem o cristianismo. Né? E, então, concluímos que é possível discutir a lógica de Deus, mas é uma referência moral, é um fundamento do sentido para a vida e para a natureza. Né? E é necessário para escaparmos do círculo vicioso onde habitam o niilismo, o desespero e a indiferença, reconhecida por Dawkins. Né? Bom, muito obrigado pela presença de cada um e eu solicito que vocês manifestem se gostaram ou não gostaram, dando like ou dislike, com o dedinho para cima ou para baixo, que comentem, contestem, critiquem, perguntem, completem, confirmem, corroborem, participando, escrevendo e que compartilhem, porque isso faz com que a plataforma dê destaque ao canal que tem maior participação. Muito obrigado e fica o convite para o próximo domingo. E